Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. No vídeo de hoje eu vou falar para vocês a respeito da água que vocês estão fornecendo para os seus Nelores de bico, né? Que é a criação de frango caipira. Pessoal, tá uma chuva aqui, então assim, nós estamos todos escondidos aqui na casinha, os frangos estão ali empoleirados, né? Esperando a chuva passar. Então, por isso que eu tô gravando aqui dentro da casinha para vocês, porque lá fora realmente não dá. Pessoal, a respeito da água, se você quer lucrar com a criação de frangos e galinha caipira, um ponto muito importante para você prestar muita atenção é na água. A água é um dos maiores transmissores, né, de doença. Se não for uma água tratada, se não for uma água limpa, né, uma água potável para os seus frangos. E assim, a questão da água foi uma coisa que eu errei muito no começo. Por quê? Porque eu não prestava atenção em alguns detalhes que eu tava errando, né? Pessoal, a água, o bebedouro dos seus animais tem que ser muito bem higienizado. Eu coloquei aqui até esse bebedouro para fazer uma demonstração para vocês, né? Tem que estar sempre limpo, muito limpinho, porque sabe aquela babinha que fica no bebedouro? Se você só enxaguar, vai acumulando uma babinha aqui no bebedouro. E isso é um veneno para os seus animais, né? É onde você vai estar transmitindo doenças para os seus Nelores de bico, né? Então é muito importante prestar atenção na higiene do bebedouro. Outro ponto muito importante para vocês prestarem atenção é na água da pia do seu quintal. E eu não prestava atenção nisso, pessoal. Realmente eu não ligava muito para isso. Depois que eu fui ver que realmente é um dos maiores transmissores de doença, é a água a água que fica no rego do seu quintal. Porque, pessoal, você criar um pouquinho de galinha ali solto no quintal, só para comer mesmo, pro seu dia a dia, não vai ter problema, porque são poucas aves, né? Não vai ter muitas aves aglomeradas para transmitir doenças. Então, às vezes, esse sistema, né, até funciona, né, de deixar a água da pia correndo livre para eles beberem no quintal. Às vezes, esse sistema funciona assim para quem cria poucas galinhas, mas para quem cria muita galinha, é um sistema que não funciona. E eu apanhei muito sobre isso no começo, né? Eu errei muito com isso no começo, porque acabava que eu não colocava água nos bebedouros para eles comerem, para eles beberem. Eu deixava eles beber a água da pia, né, mesmo. E foi um erro que eu cometi no começo, porque eu gostaria que alguém tivesse me ensinado. Então, pessoal, presta muita atenção nessa questão. Galinha, frango caipira, se você quer ter lucro com isso, você não pode deixar eles ingerir a água da pia que fica no seu quintal. É importante você ter um bebedouro ou até vários bebedouros, para eles ingerir uma água saudável e uma água limpa. Outra coisa muito importante que eu gosto de usar na água dos meus frangos caipira é a água sanitária. Pessoal, isso mesmo, a água sanitária. Eu gosto de usar na água dos frangos. Eu coloco algumas gotinhas na água e eu já percebi que tem sido muito eficaz. Porque essa água da roça, né, que a gente usa aqui, não costuma ser uma água tratada. E aí o que acontece? É uma água saudável? É. A partir do momento que você coloca ela aqui, ela é saudável. Mas conforme vai passando o tempo, o frango vai pisando, aí o frango vem e bica na água, às vezes ele tem algum vírus, alguma doença, passa para a água, acaba passando para outros frangos também, né? Então, se você colocar a água sanitária na água, vai ajudar muito nessa questão de transmissão, né? De transmitir um para o outro. Então eu gostei muito dessa ideia e para mim tem surtido efeito. Eu percebi que tem surtido muito efeito essa questão da água sanitária. A água da pia é importante vocês planejar, fazer um plano aí na sua casa, né? Para que a água da pia não esteja disponível para eles beberem. Porque eu errei muito com isso no começo. E aí, pessoal, a partir do momento que você vai acostumando os seus frangos, as suas galinhas, beberem no bebedouro, beberem água somente no bebedouro, eles vão beber água só ali, mesmo que tenha outras fontes para eles beberem, eles vão beber geralmente só aqui.
A não ser que faltar água. Se você deixar acabar a água, eles vão procurar água em outro lugar. Mas se você sempre manter a vasilha de água deles cheia, eles vão beber somente da água do bebedouro. Eles não vão procurar fontes, né, em outro lugar. Então é muito importante vocês acostumarem os seus animais, as suas aves, a beber água no bebedouro, né? Pessoal, outro ponto muito importante que eu acho que é muito importante, porque é muito importante você colocar no bebedouro. Se o seu animal bebe água lá na água da pia, ou no pocinho, num reguinho de água que fica, né, no quintal, você não vai ter controle sobre o que esse animal está ingerindo. Você não vai ter um controle. Quando você começa a colocar a água para ele somente no bebedouro, você tem um controle maior do que esse animal está ingerindo. Esse animal está bebendo uma vitamina, todos eles estão bebendo a vitamina, né? Porque às vezes um só bebe, os outros bebem no rego de casa, né? Às vezes 2, 3 bebem aqui e os outros bebem no rego. Então é importante vocês eliminar outras fontes de alimentação, né, de água para eles e deixar somente no bebedouro. E também, pessoal, igual eu falei, eles adaptando, eles acostumando o bebê aqui, eles não vão procurar em outro lugar. E se você deixar secar, se ficar sem água, eles vão procurar em outro lugar. E aí, sobre esse controle que eu tava falando. Às vezes vocês precisam vermifugar um animal, né? Vocês precisam vermifugar toda a sua criação. Se você colocar o vermífugo aqui, alguns beber aqui e outros beber lá no rego de casa, você não vai ter uma vermifugação eficaz, né? Então é muito importante vocês adaptarem ele somente para beber, vocês acostumarem ele beber somente no bebedouro, né? E é o que eu tenho feito aqui e tem dado certo, né? Eu procuro sempre manter os bebedouros deles sempre cheios de água, para que eles não procurem água em outro lugar, né? Não deixa secar em momento algum, pessoal, porque se secar eles vão aprender a beber em outro lugar. E também é importante você estar controlando essa questão da água da pia. Igual aqui em casa, ficava livre, né? Onde a água caía, ficava livre para todos eles beberem, né? E aí eu procurei tampar, né? Fazer uma cobertura por cima para eles não beber essa água da pia. Então é importante vocês terem um controle do que eles estão bebendo, da qual água eles estão ingerindo. Às vezes você precisa tratar um animal, às vezes você precisa dar uma vacina na água, que o pessoal às vezes usa, né, colocar a vacina na água. Você não tem um controle de quais os animais estão tomando essa água, né? E a questão da água no chão, ela ajuda muito nessa questão de vermes, né? Eles não estão ingerindo vermes. Então, é importante sim você ter um controle sobre a água. Porque às vezes você está errando nesse ponto, né? E pessoal, eu sei que é muito difícil. A criação de frango e galinha caipira é muito difícil você ter um controle do que eles estão ingerindo. Porque eles ficam soltos no quintal, né? Aqui em casa mesmo, eles ficam soltos no quintal. Então é complicado sim você ter um controle sobre o que eles estão bebendo. Mas o que você puder evitar, o que você puder fazer para melhorar essa questão é muito importante. É de extrema importância. E pessoal, aqui em casa mesmo, por exemplo, agora tá chovendo. Tá caindo água. Então eles acabam ingerindo, né, um pocinho de água que fica no chão, uma aguinha de barro, né, aquela aguinha contaminada, eles acabam ingerindo, né. Mas o que acontece? Eu sei que você não consegue controlar isso 100% nessa questão, porque aqui em casa mesmo, agora hoje tá chovendo e eles estão bebendo água do pocinho, né, alguns bebem água do pocinho. Mas se você manter essa vasilhinha sempre cheia, eles vão acostumar a beber somente aqui. E mesmo que às vezes um ou outro ingira a água do pocinho de água, assim que parar de chover, eles vão passar a beber água somente aqui, se você manter o bebedouro sempre cheio. E aí você pode entrar com a vermifugação. E aí todos eles vão ser vermifugados. E se você não manter a vasilhinha de água cheia, mesmo quando estiver chovendo, assim que parar as chuvas, eles vão procurar em outro lugar, né? Então é isso, pessoal. Presta muita atenção na água que eles estão ingerindo. A partir do momento que eu comecei a ter um cuidado redobrado na água, né, que eles estão bebendo, eu notei uma diferença muito grande nessa questão de doenças no quintal.
Então eu percebi que realmente não é um trabalho perdido, não é um trabalho à toa, que você fala, ah, isso é besteira, isso é frescura. Não, não é frescura. Realmente eles precisam de água potável. A mesma água que você ingere é a mesma água que eles têm que ingerir, né? Eu costumo dizer isso. E realmente é verdade. Por mais que às vezes eles se alimentem, né, da água da chuva que fica no chão, do barro, né? Assim que parar de chover, eles vão voltar, todos vão voltar a ingerir a água da vasilha, né? Que vai ser uma água tratada, que vai ser uma água com vitaminas, né? E com vermíferos. Pessoal, aqui em casa eles ficam soltos, né? Às vezes vocês vão falar assim, nossa, mas como assim? O animal bebe água do pocinho de água que fica no chão, né? Não, você não consegue ter um controle sobre a água da chuva, né, pessoal? Infelizmente. Porque o frango e a galinha caipira é criado solto, né? Então a gente não consegue ter um controle sobre isso. Mas sobre a questão da água da pia, você consegue controlar, porque você consegue fazer talvez um jeito aí na sua casa que você tampe, né, e que eles não ingiram essa água, ou a água da pia, ou às vezes a água do chiqueiro, né? Então você tem controle sobre isso. Claro que sobre a água da chuva nós não temos, né? Mas sobre alguns outros detalhes, sim, nós temos controle, né? E é preciso você ter uma atenção sobre isso, né? Porque enquanto você estiver errando na água que você está dando para os seus animais, você não vai conseguir combater as doenças no seu quintal. E eu aprendi isso. Até o momento que eu estava deixando eles beber a água que eles queriam, né, no chão, a água contaminada, eu não consegui controlar as doenças do meu quintal. E a partir do momento que eu cuidei da água que eles estão tomando, eu percebi eu percebi uma diferença muito grande nisso, né? Então é isso, pessoal. É uma dica muito valiosa. Não deixem de cuidar da água dos seus animais. Se você quer lucrar com a criação de frangos caipira, o primeiro passo para você ter sucesso na sua criação é cuidando da água que eles estão bebendo. Certo, pessoal? É isso aí. Além, ó, e a diquinha que eu dei pra vocês, esse vidrinho aqui, ó, tem só um restinho, tá até sujo, porque tem só um restinho mesmo de água sanitária aqui, que eu coloco sempre, né? Eu coloco todos os dias. E é uma dica muito valiosa vocês usarem a água. Ficou aqui no chão, ó, a água sanitária ficou aqui no chão, os franguinhos subiram em cima e sujou. Mas é muito importante essa dica, né, da água sanitária. Eu notei uma diferença muito grande e realmente funcionou aqui no meu quintal. Então são pequenos detalhes que às vezes você está errando, que está fazendo com que a doença tome conta do seu quintal, né, pessoal? É isso aí. Tá uma chuvinha gostosa aqui na roça, graças a Deus. Eu agradeço a Deus todos os dias por essa chuvinha, né? Não reclamo, apesar dos animais sentirem um pouco da chuva, né? Porque assim como nós, eles sentem muito frio. Eles sentem quando tá chovendo, aí ó, eles ficam todos, não sei se tá dando pra vocês verem, eles ficam tudo encurujadinhos aqui dormindo. Mas eles sentem muito a chuva, o frio, mas eu agradeço todos os dias pela nossa chuvinha, né, pessoal? Não quero que pare de chover, por isso. Olha só, vou mostrar pra vocês. Ó, eles estão todos encurujadinhos aqui, ó. Eles estão com frio, né? Tem uns até dormindo aí, ó. Todos molhados, né? Porque eles acabam indo olha lá, ó, a água lá que eu falei pra vocês, ó. Infelizmente, sobre isso, olha lá, ó, lá na frente mesmo, ó, tem muita água, tem pocinho de água. A questão da água, né, que eles estão ingerindo da chuva, eu ainda não tive um controle sobre isso. E se vocês tiverem ideias, né, por favor, coloquem aqui no comentário se vocês tiverem alguma ideia de criar o frango caipira solto e evitar que eles ingiram a água da chuva. Porque mesmo você colocando no bebedouro, eles acabam ingerindo o pocinho que fica no quintal. E isso não é saudável para eles, pessoal.
ainda mais para quem cria muito, né? Igual eu falei para vocês, quem cria pouco é fácil, porque não são muitas aves, então você vai ser bem menos, a carga de bactérias, né, é bem menor do que quando você tem uma criação muito grande de frangos e galinha caipira. Então, pessoal, coloca uma diquinha aqui pra mim sobre essa água da chuva. E a dica que eu te falei sobre a água sanitária é muito importante. E por quê? Porque assim que para de chover, assim que o chão seca e não tem mais nenhuma pocinha de água no chão, eles ingerem somente a água do bebedouro, eles não ingerem mais a água do chão. E aí eu entro com o vermífugo, né, e tá tudo certo, dá certo. Mas se eles ficam constantemente bebendo todos os dias aquela água lá da pia que fica caindo no quintal, logicamente você não vai conseguir tratar as bactérias e os vermes dos seus animais, né? Mas é isso aí, pessoal. Deixe seu comentário aqui embaixo, se inscreva no meu canal, compartilhe meus vídeos, né? Quero estar postando sempre dicas e quero estar mostrando meu cotidiano aqui, né? De como que eu mexo com os meus animais, como eu alimento meus animais. Vou mostrar dicas para vocês. Graças a Deus, sim, hoje eu posso dizer que eu estou ganhando dinheiro com o frango caipira. Então eu consigo ter uma rendinha no fim do mês, né? Consigo ter um complemento para nossa renda, porque aqui a gente mexe com leite. Agora nós estamos iniciando, né, na plantação de café também. Então eu percebo que tem como sim você ter um complemento para sua renda através da criação de frango caipira. Basta a gente fazer o manejo correto, basta a gente prestar atenção nesses detalhes, né? Como eu disse para vocês, o detalhe da água, que é muito importante vocês ficarem atentos sobre isso, tá bom? Um beijo para vocês, pessoal. Agradeço por me acompanharem aqui no canal e até o próximo vídeo. Vou aqui tratar da bicharada, viu? Porque estão piando de fome. Um beijo para vocês, pessoal. Até o próximo vídeo.